Paz do Senhor a todos, bem-vindos aqui a mais um vídeo para o nosso canal, CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Pastor Mauro Alves, falando diretamente aqui da cidade de Tupã, no extremo oeste paulista, e chegando para mais esse vídeo que com certeza vai trazer bastante leve espiritual para todos nós. Vamos estar juntos expandindo o nosso conhecimento, ampliando o nosso conhecimento. Nós devemos procurar crescer, né, em conhecer. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça, conhecimento e estatura diante de Deus e diante dos homens. Então, nós temos trazido vários assuntos aqui de bastante relevância, bastante emblemáticos, né, para que cada dia a gente possa melhorar um pouco mais e poder também estar arregimentado com as ferramentas certas para trabalhar no reino de Deus. Nosso carro-chefe é a apologética cristã, mas nós também falamos apologética em foco aqui, né, que a gente sempre coloca esse lema, mas nós também abordamos vários assuntos, também disponibilizamos cursos em várias áreas que você pode estar adquirindo conosco, né, através do telefone 17 991 79 9865. Se você entrar aí também no nosso canal, você vai ver muitos vídeos aí, muitos estudos, são mais de 500 vídeos, né, pregações. Se inscreva aí, dê um like para a expansão desse vídeo. Deus abençoe, obrigado por todos os irmãos que têm sempre nos apoiado, e nós já estamos trabalhando na área do ensino já há muitos anos, mais de quase 30 anos já que nós estamos na área do ensino, e defendendo, fazendo defesa da fé que uma vez foi dada aos santos. Isso posto, eu quero dar continuidade hoje à aula de número 5, né, sobre o assunto que nós estamos falando, o tabernáculo de Davi e as três unções, as suas três unções. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que é o plano original, ou era, ou é ainda, né, porque Deus ele não muda a sua agenda, Deus é imutável, os seus projetos eles são infalíveis e nada pode revogar aquilo que Deus estabeleceu ou pré-estabeleceu na eternidade. Então, aqui no livro do Êxodo, que na verdade não chama Êxodo, né, não é esse nome, o nome desse livro, na verdade, é Shemot, né? Shemot é o nome original. Êxodo foi traduzido por ocasião da tradução dos 70, Septuaginta, e colocou o nome de Êxodo por causa da saída do Egito, fuga, saída, né? Mas, na verdade, esse livro ele se chama Shemot, do hebraico. No capítulo 19 do livro do Êxodo, olha os versículos 5 e 6. Diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos. Inclusive o salmista diz que Israel é o tesouro peculiar de Deus, né? Jesus confirma isso falando em Mateus 13, quando ele fala de um tesouro que está escondido no campo, né? Porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal, observe, reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Observe que aqui, o capítulo 19, é antes de Deus dar a ordem para que Moisés construísse o tabernáculo, começasse a recolher as ofertas para construir o tabernáculo em Êxodo 25, e depois a montagem do tabernáculo acontece no capítulo 40, de dentro para fora, né? Porque é um tipo também da antropologia humana, da tricotomia humana, né? Espírito, alma e corpo, e o homem começa a ser trabalhado, transformado por Deus justamente de dentro para fora. Então, observem que aqui é um texto que fala sobre o sacerdócio universal, que era o projeto original de Deus, que está relacionado com todo esse assunto que eu estou falando aqui, do tabernáculo de Davi. Aqui está linkado com aquele texto de Atos, capítulo 15, o parecer de Tiago, lá no parecer final do Concílio de Jerusalém, quando ele diz que Deus restabeleceria, levantaria o tabernáculo de Davi, que estava caído, né? E ele fala sobre os gentios, a infusão, a congregação dos gentios, juntamente com os judeus como um povo só. Isso aí é conhecido na Bíblia como Israel espiritual, Israel de Deus, né? E assim por diante. Porque
a Bíblia mostra que o projeto original de Deus era esse, que Israel ministrasse sobre as outras nações e conduzisse essas outras nações ao Mashiach, o Messias, mas por N problemas, né, que depois a gente vai elencar mais para frente, e começando, como eu disse na aula anterior, justamente naquela fatídica passagem dos espias, quando eles voltaram e deram todo aquele problema, eles, por causa daquilo ali, os 40 dias, Deus estabeleceu para cada dia um ano, e eles ficaram 40 anos peregrinando pelo deserto, dando voltas, né, nos mesmos lugares, até chegar na Terra Prometida, pela condução já de Josué. Mas o fato é que Deus não mudou esse projeto, ele criou um sacerdócio universal com as 12 tribos, né, com a tribo de Levi ministrando, mas o sacerdócio de Deus, o projeto original de Deus é o sacerdócio de Melquisedeque, que é um tipo de Cristo. Então, isso estará em evidência, o ápice, né, desse ministério, desse tabernáculo que no passado erigiu, ali no Monte Sião. O ápice desse tabernáculo vai acontecer durante o período do milênio, quando o próprio Jesus estará sentado sobre o trono de Davi, que é a aliança davídica, que promete que o trono jamais passaria, e Davi será um corregente. Deixa eu ver se eu consigo achar um texto aqui bem interessante, né, que está no livro de Zacarias, para a gente ler junto, falando exatamente sobre essa questão. Depois nós vamos falar mais coisas sobre o templo do milênio, que Ezequiel dedica vários capítulos do seu livro sobre ele, como acontecerá as ministrações no templo do milênio, e assim por diante. Qual será o papel preponderante de cada um dos levitas, qual será o papel do próprio Jesus e de Davi, e assim por diante. Como é interessante, no capítulo 6 do livro de Zacarias, a partir do versículo 9, diz assim, ó, e a palavra do Senhor veio a mim dizendo, recebe dos que foram levados cativos a Eudai, de Tobias e de Gedaías. E vem naquele dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, os quais vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata, ouro, faz coroas e põe na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e fala-lhe assim, diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem, cujo nome é Renovo, está todo com letra maiúscula, dá a impressão que ele está falando de Josué, mas ele está falando de Jesus. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele está falando de Jesus aqui. Inclusive, Jesus é o rebento de Jessé, né? O renovo, o rebento de Jessé, no livro de Isaías. Verso 13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória, e assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e o conselho de paz haverá entre ambos. Então, aqui percebam que está aparecendo aqui um personagem chamado Renovo, né? Renovo, todo com letra maiúscula. Parece que está falando de Josué, mas na verdade está se falando do próprio Jesus, que ele mesmo é quem vai ser o que vai construir o templo do milênio, sob supervisão dele. E Davi será um corregente. Aqui no livro de Zacarias também nós vamos ver isso, né? Depois nós vamos ver textos no livro de Ezequiel. O fato é que o sacerdócio universal ele vai voltar com muita força, com evidência, durante o período do milênio, e nós vamos perceber que vai ser um período de que os povos afluirão para lá, congregarão. A Bíblia diz também no capítulo 14 de Zacarias que uma vez no ano, quero ler com vocês, as pessoas deverão pagar tributo e adorar o rei em Jerusalém, mandar um representante, né? Todas as nações. A nação que não mandar um representante, como, por exemplo, todo muçulmano que ele tem condição financeira, ele tem que, uma vez na vida, pelo menos, ir até a cidade de Meca, na Arábia Saudita, na Pedra Preta, lá onde está, eles acreditam que está enterrado, sepultado o profeta Mohammed, Maomé, né? Então, aqui, ó, no capítulo 14 do livro do profeta Zacarias, olha o que diz o versículo
o versículo 16. Acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, está falando da batalha do Armagedon aqui, subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar as festas dos tabernáculos, das cabanas. Observe como o tabernáculo está sempre em evidência, né? Aquelas cabanas que eles faziam durante os 7 dias que eles ficavam relembrando tudo o que eles passaram no Egito e toda a libertação que aconteceu. Verso 17, todo o livramento, né? E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E a família dos egípcios, se a família dos egípcios não subir nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Então, aqui mostra claramente que o sacerdócio universal estará de volta, o projeto original de Deus, o próprio Jesus sendo sacerdote de judeus e gentios, e nós vamos estar mostrando também nas próximas aulas justamente o que eu falei, como a família de Zadok, por que a descendência de Zadok ganhou o privilégio de ministrar nesse templo, e eu vou mostrar para vocês que os levitas eles não poderão entrar no templo do milênio, enquanto que a família de Zadok poderá estar ministrando no templo do milênio, algumas peculiaridades, como a porta do templo, que a Bíblia diz que ela é uma porta, como essas portas de banco hoje, que são giratórias, 2 portas giratórias, vai ser muito parecido com isso. Eu tenho até aqui, ó, vou colocar aqui, uma apostila que eu escrevi, né? Apostila muito bem montada, e aqui eu falo tudo sobre o templo do milênio, né? Eu começo falando sobre o templo do milênio, objetivos do templo, eu falo sobre a fonte de Siloé, e o sacerdócio universal, o que vai acontecer com as águas que correm da fonte de Siloé, as águas da fonte de Guiom, melhor dizendo, né? E depois a porta dourada, que essa porta a Bíblia diz no livro de Ezequiel, que essa porta está fechada. Hoje, de frente lá, esta porta aqui, essa porta é a porta que Jesus entrou em Jerusalém, na sua entrada triunfal, essa porta está fechada, tem um cemitério muçulmano ali na frente, para que a Golden Gate, né, a porta dourada, para que ninguém entre ali, ninguém passe por ali, e a Bíblia diz que ela está fechada e ela continuará fechada. Depois, se você quiser ver sobre as portas como agências de bancos, Ezequiel 26, do 31 ao 34, que é muito interessante isso daqui, e essa porta ela estará fechada, né? A profecia de Ezequiel está lá em Ezequiel 43, 1, 44, 1 e 2, para que você possa observar isso daí. Então está aqui essa apostila, se você quiser adquirir, depois entre em contato conosco. Começa aqui desde as 70 semanas de Daniel até o juízo final. Muito interessante. Espero que você tenha gostado dessa aula. Vou terminando por aqui hoje. Vamos fazer aulas curtas para não ficar cansativo. Fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Um abraço a todos, Deus abençoe.